Se o senhor acha que foi uma coincidência a marcação desse evento militar em Brasília para hoje e se a Câmara deve adiar a votação. Que recado a Câmara deve dar? Adiar a votação ou manter a votação para o dia em que ocorre esse evento militar ali na Praça dos Três Poderes, bem pertinho de vocês? Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que assistem à CNN. Antes de mais nada, Colombo, eu gostaria de acreditar, seria ótimo se eu acreditasse que trata-se de uma coincidência, a marcação desse desfile militar na esplanada dos ministérios no dia da votação do voto impresso, no dia que foi escolhido pelo presidente da Câmara para apreciar o voto impresso. Não, definitivamente não é uma coincidência, é uma clara tentativa do Palácio do Planalto, do presidente da República, Jair Bolsonaro, de pressionar o Congresso para aprovar a proposta na qual ele tem insistido e com base na qual ele espera melar, atrapalhar, confundir as eleições de 2022. O presidente da República já percebeu que vai perder as eleições, que se ele não impedir que as eleições ocorram, ele será derrotado no ano que vem. E por isso essa confusão toda do voto impresso, criando uma celeuma em torno da urna eletrônica, sem que jamais tenha havido um único caso de fraude comprovada no uso da urna eletrônica. Ele lançou suspeitas, insegurança, está criando uma confusão enorme no país, como todo líder autoritário, que cria o caos para governar. Portanto, não é uma coincidência, é uma tentativa inaceitável de pressão, de intimidação, de ameaça contra o parlamento brasileiro e que deve ser rechaçado com a votação no dia de hoje. O que eu defendo é que se vote hoje a PEC do voto impresso e que ela seja derrotada com um placar acachapante. Eu não acho que se deva adiar essa votação, eu acho que se deve votar hoje e mostrar para o presidente da República que a Câmara não se ajoelha diante dele, que a Câmara só deve respeito e devoção ao povo brasileiro e não a um eleito pelo povo brasileiro com 60% dos votos, 55% dos votos, quando o parlamento brasileiro foi eleito por 97% dos votos dos brasileiros. O Congresso Nacional é um poder muito mais representativo do que o Poder Executivo e tem independência para definir se a eleição será com voto impresso ou não. É isso que prevê a Constituição. Então, é hora de afirmar a democracia. É um momento dos mais tensos desde a redemocratização e a nossa posição tem que ser clara. Contra o voto impresso e contra qualquer ameaça, chantagem ou intimidação. Deputado, qual é a chance desse seu desejo se realizar, né? Se realmente consultados os líderes partidários pelo presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, realmente pode ter o adiamento dessa votação? O senhor acredita nisso? Se adiado, o senhor acredita em alguma mudança nesse resultado que, ao nosso ver, é de derrota para a PEC do voto impresso auditável? Eu, sinceramente, espero que a Câmara não tome essa decisão de adiar. E explico por quê, Luciana. Porque quando se tem clareza do que se deve votar, é preciso enfrentar o tema. E depois, adiar essa votação vai criar o ambiente que o presidente da República quer, prorrogando a tensão política, criando um clima de instabilidade no país, permitindo que o presidente tome outras iniciativas para pressionar o Congresso Nacional. Portanto, o que o presidente não quer é que a PEC seja votada hoje e derrotada hoje. E, portanto, é exatamente isso que o Congresso deve fazer. Adiar a votação significa, no fundo, atender a um desejo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não quer que a PEC seja votada hoje e derrotada hoje. Por isso, o Congresso Nacional deve votá-la hoje e derrotá-la hoje. Se o adiamento pode ter algum impacto na votação, é difícil prever, mas certamente votar hoje aumenta as chances de derrotá-la. Por isso, o Congresso não deve adiá-la e o presidente da Câmara dos Deputados, se de fato consultar os líderes, como a CNN anunciou há pouco, se eu for consultado, eu defenderei que nós votemos hoje e enterremos hoje, de uma vez por todas, a tentativa de golpe do voto impresso,
que o presidente da República tenta impor ao país. Deputado, ainda falando sobre o presidente da República, o senhor acredita que, se não tivesse havido a quantidade de posicionamentos do presidente em relação ao voto impresso, se o presidente nunca tivesse dito qualquer coisa de fraude, de colocar em risco a veracidade da eleição e tudo mais, nunca tivesse dito qualquer coisa, mudaria o cenário de análise dessa PEC do voto impresso se não houvesse essa pressão por meio de palavras do presidente da República? Esse assunto se desenrolaria de uma maneira diferente? Talvez sim. E eu digo que talvez sim porque o presidente da República foi deixando claro ao longo do tempo que essa tentativa de impressão dos votos tem por objetivo criar o caos na apuração das eleições. Alguns anos atrás, o Congresso Nacional discutiu o voto impresso. E não havia essa preocupação com a impressão do voto, porque não havia um presidente da República que quisesse usar isso para dar um golpe de Estado. Esse debate sobre impressão de voto ou não, é um debate que deve ser despolitizado, que poderia ser um debate mais técnico. Mas o presidente da República, quando diz que houve fraude em 2018, eleição que ele venceu, no fundo, às vezes a gente tem vontade de perguntar se foi ele que fraudou as eleições. Será que ele contratou alguém para hackear o sistema do TSE? Será que o inquérito que ele denunciou sobre o hacker tem alguma ligação com a campanha dele? Porque é a única coisa que se pode pensar diante de tanta insistência de dizer que houve fraude nas eleições que ele venceu. Ora, se houve fraude nas eleições e ele venceu, então foi ele que fraudou? Cabe perguntar. E esse debate todo sobre fraude, dizendo que houve fraude em 2014, quando o próprio candidato derrotado, Aécio Neves, negou que tenha havido fraude, reconheceu que de fato perdeu as eleições, tudo isso foi criando um ambiente muito estranho no país. E ele, depois, ao fim e ao cabo, disse que se o voto não fosse impresso, que não haveria eleições. E isso é inaceitável. E tendo percebido o que Trump fez nos Estados Unidos, inventando fraudes para não reconhecer o resultado eleitoral das eleições, e sabendo que Bolsonaro é um fiel seguidor de Trump, gosta de imitar Trump, né, tenta ser um Trump, gostaria de ser Trump quando crescesse, nós ficamos preocupados, porque deve ser o que ele pretende armar para o país, né? E nós não vamos aceitar. Agora, eu quero fazer um alerta sobre a importante posição das Forças Armadas norte-americanas. Recentemente veio a público que o alto comando das Forças Armadas norte-americanas, quando perceberam que Trump não queria reconhecer o resultado e tentaria criar o caos, elas se posicionaram ao lado da Constituição e da democracia norte-americana, e foram fundamentais para garantir a tranquilidade nas eleições e a posse de Biden. Eu espero que o alto comando das Forças Armadas brasileiras tenha o mesmo senso de responsabilidade e não se esqueça que não é instituição de governo, mas instituição de Estado, e que deve servir à Constituição e à democracia brasileiras. Deputado, eu vou precisar de uma resposta de 30 segundos do senhor, porque o nosso tempo está acabando. O senhor acha que, independentemente do placar do plenário, esse assunto estará pacificado a partir do resultado? Quem perder vai respeitar o que decidiu o plenário? Eu posso te assegurar, Colombo, que se nós que somos contra o voto impresso perdêssemos, nós reconheceríamos o resultado. Afinal de contas, a decisão do Congresso é soberana. Se o Congresso Nacional decidir a impressão do voto contra a minha posição, eu respeitarei. Eu não direi que foi roubada a votação no Congresso, mas, sinceramente, eu não espero isso do presidente da República, porque o presidente da República é um inconsequente. Ele não tem compromisso com as instituições, com a democracia, com a República, com o futuro do país. Ele só tem compromisso com o seu próprio poder. Ele odeia a democracia e, não poucas vezes, homenageou a ditadura. Então, eu não espero dele que ele reconheça o resultado. Eu tenho absoluta certeza que, após a derrota do voto impresso, ele continuará atentando contra as instituições, atacando o Congresso, atacando o Judiciário e tentando produzir o caos. É preciso lembrar que quem já agiu assim no comando de governos terminou preso. E eu acredito que seja esse o destino que espere o presidente da República. Deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, bom dia de trabalho ao senhor e até uma próxima, deputado. Muito obrigado, Colombo. Um bom dia para você, para a Elisa e para a Luciana. Bom dia a todos que assistem a CNN. Bom dia.